Rotep família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já solicitando a vocês que façam inscrição no canal, ativem o sininho, deixem o like após a exibição do vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal para vocês assistirem, para vocês também deixarem o like de vocês. É muito importante que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem esse e outros vídeos que temos aqui espalhados pelo canal, para fazer esse canal crescer, se espalhar ainda mais pela comunidade preta, porque, como eu sempre digo, ele não é meu, ele é nosso canal. E aí, hoje a gente está aqui novamente para poder trocar uma ideia sobre o funk, né? Vocês estão reparando que eu estou aqui devidamente vestido com esse fardamento lindo, né? Da seleção da Costa do Marfim, seleção de DJ Drogba, Kalu, Yaya Touré, mas hoje a gente não vai falar sobre futebol, sim sobre funk, né? Fundamentalmente porque a gente vai continuar a fazer a nossa série de vídeos sobre funk aqui, conforme eu tinha prometido anteriormente no vídeo, né? No primeiro vídeo, que a gente falou sobre a gênese do funk. E aí, fazendo rapidamente uma revisão, o funk ele surge no contexto dos anos 60, em plena abolição da luta pelos direitos civis, em pleno movimento, na exceção do movimento Black Power, e também no período que estão acontecendo as descolonizações do continente africano. E esses movimentos, fundamentalmente, estão ancorados num grande movimento maior, que é o movimento que lhes deu a vida, né? É um movimento mãe, que é o movimento do panafricanismo. Então, o funk, ele está bebendo na fonte dos direitos civis, o movimento para os direitos civis, na fonte do movimento Black Power, está bebendo na fonte, está sendo influenciado pelo processo de descolonização dos países africanos e também, obviamente, bebendo na fonte das ideias do movimento Black Power, sim, mas do movimento pan-africano, que deu origem a todos esses outros, né? Conforme eu estou falando aqui, me referindo aqui. E aí, fundamentalmente, né? Lembrando que o funk ele nasce com esse perfil de contestador de quê? Do racismo, do capitalismo, porque o movimento pan-africano é um movimento que nasce com esse intuito, com esse objetivo, né? Assim como nasceram também o movimento Black Power, assim como nasceu também o movimento pelos direitos civis, assim como está acontecendo no continente africano, que é o processo de descolonização. Vocês estão ouvindo aqui a trovoada, né? O tempo está ficando feio aqui no Rio de Janeiro, inclusive um dos funks que nós vamos falar no próximo vídeo, provavelmente tem o nome de Melô da Trovoada, mas não é desse período que nós vamos falar ainda. Estamos falando anos 60, anos 70. Nos anos 60 surge a Motown. Aliás, a Motown surge em meados dos anos 50, mas é nos anos 60 que ela fundamentalmente cresce e se consolida como a gravadora que agrega uma série de músicos e musicistas, grandes bandas no seu cast, né, de artistas, porque são pessoas negras que estão fazendo música de contestação, música de protesto, né? Protesto, enfim, falando dos direitos civis, falando do racismo, contra todas essas agruras, e falando em prol dos direitos civis, né? E a Motown, ela agrega muito desses grandes músicos, né? Então, ela acaba se transformando também, vamos dizer, numa espécie de casa do funk, do soul, né? E aí, fundamentalmente, você tem, nos anos 60, né, um início de migração do funk para cá, particularmente para o Rio de Janeiro, né? E aí, ainda nos anos 60, você tem a figura do Wilson Simonal, que não fez música funk, mas fez uma música em homenagem ao Dr. Martin Luther King, que seria assassinado no ano seguinte, 68, né? A música do Wilson Simonal de 67, chamada Tributo a Martin Luther King. Parece até que ele estava preconizando o assassinato desse grande líder do movimento pelos direitos civis. E aí, essa música, ela, embora não seja um funk, como eu falei, mas ela já, como se fosse anuncia a chegada do funk aqui, no Rio de Janeiro particularmente, que virá de fato com Tony Tornado e Tim Maia, dois grandes expoentes da música black, preta, no Brasil, né, particularmente aqui no Rio de Janeiro, que estavam vivenciando, experimentando, né, verificando o movimento Black Power nos Estados Unidos, e depois eles trazem essas influências para o Brasil. O Tony Tornado, por exemplo, ele cria uma música chamada Sou Negro, que é uma música cheia de influência de James Brown, né? Depois aparece a figura do Gerson King Combo também, que também muito influenciado pela figura, pela vestimenta, pela dança, pelo som do James Brown também. Enfim, e o Tim Maia também faz músicas também nesse sentido, funk
poderoso, como inclusive uma música chamada Rodésia, né? Que ele fala, né, sobre a Rodésia, que nos anos 70 está passando por um processo de descolonização, né? E aí a Rodésia, para quem não sabe, para quem não conhece, leiam esse texto aqui, muito bom, que é a pesquisa do autor Carlos Castilho, Rodésia, a última colônia. E a Rodésia, vocês sabem, né, seguindo o padrão, né, a ideia do pan-africanismo, a Rodésia, ao se tornar independente dos ingleses, ela adquire o nome de Zimbábue. Zimbábue, que era um nome de um grande reino africano da antiguidade, né? Então, para vocês terem uma ideia de como que o funk que migra para o Rio de Janeiro, né, ele migra ainda com esse perfil de contestação, de ligação com o continente africano também. Até porque, repito, nos anos 70 continua a acontecer o processo de independência dos países africanos, não só a Rodésia, como Angola, né, Guiné-Bissau, com Amílcar Cabral, como Moçambique, com Eduardo Mondlane. Quem está à frente em Angola à frente do MPLA, por exemplo, é Agostinho Neto. Então, todo esse contexto, obviamente, está influenciando também no funk brasileiro dos anos 70. E aí surge aqui, no Rio de Janeiro particularmente, um movimento potente, muito forte, muito ancorado no espaço dos bailes black, que é esse movimento aqui, né? 1976, movimento Black Rio, muito bem documentado nessa obra aqui, fantástica. Leiam, que ela é espetacular, riquíssima em fotos também, né? Como essas aqui, ó, riquíssima em fotos, né? Aliás, a capa é bem bacana também, né? Vocês podem ver aqui, a capa é fantástica. Onde eu, por exemplo, utilizei muito desse trabalho para discutir a minha dissertação sobre o funk, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui com vocês, trocando essa ideia com vocês sobre ela, né? Mas não só sobre a minha dissertação, sobre todo o gênero funk, seu surgimento e sua trajetória. Então, nos anos 70, o que está acontecendo aqui no Brasil? A consolidação da ditadura militar, ditadura civil-militar, que começa em 1964. E nos anos 70, quando o funk chega, aqui no Rio de Janeiro, ele se depara com esse regime muito forte, né? Assassino, torturador e perseguidor, inclusive de pessoas negras. Por quê? Porque o movimento Black Rio ele vai sofrer perseguição dos órgãos de repressão da ditadura militar, porque o movimento Black Rio ele vai cada vez mais se espalhar pelo subúrbio do Rio de Janeiro, né? Muitos bailes black vão surgir e esses bailes black vão cada vez mais agregar pessoas negras, né? Utilizando o cabelo Black Power, aquele cabelão black, assim como nós falávamos, né? E eu digo nós porque, assim, eu particularmente sou da cena dos anos 80, mas eu tive a oportunidade de conversar com pessoas para poder fazer minha dissertação, que me falavam exatamente como era isso, né? O nome do cabelo, né? Black. Então, assim, ou seja, com os pretos gostando de sua aparência, valorizando o seu fenótipo, valorizando o seu cabelo crespo, né? E, fundamentalmente, né, se aglomerando e numa sintonia bem interessante, porque eram espaços agregadores e também amistosos, não só de entretenimento, de dança, de canto, mas também de conscientização política, conscientização étnico-racial, que eram esses espaços dos bailes black. E espaço do baile black no subúrbio, ou seja, no ambiente fundamentalmente da classe trabalhadora, que os pretos são, graças ao racismo, são o grosso da classe trabalhadora. No momento que você está vivendo aqui um regime ditatorial, no momento de perseguições, de desaparecimento de pessoas, de aprisionamento de pessoas, de aprisionamento de pessoas se transformando em presos políticos, surge esse movimento, vamos dizer, nos intestinos, né, do sistema, né?
e um movimento fundamentalmente com caráter contestador de tudo isso, logicamente que esse movimento funk, né, aqui no Rio de Janeiro, que chega, e o funk chegando com o mesmo perfil de guitarra, baixo, teclado, sintetizador, saxofone, ou seja, ainda não é um funk eletrônico, né? É um funk ancorado nos instrumentos musicais e com o meu perfil contestador do funk lá dos Estados Unidos. Até porque no Brasil, aqui particularmente no Brasil e particularmente ainda em São Paulo, né? Mais particularmente em São Paulo, em 77, 78 está renascendo o movimento negro, né? Em plena ditadura militar. E o movimento negro se alimenta do movimento Black Rio, que se alimenta desse novo e forte movimento negro que está nascendo aqui, né? E esse movimento negro, por exemplo, que vai propor o 20 de novembro como dia de luta em homenagem à memória de Zumbi dos Palmares e Dandara. Então, esse movimento funk que vem para o Rio de Janeiro é um movimento que continua o seu caráter e sua trajetória de contestação ao racismo e ao sistema capitalista, fundamentalmente. E, obviamente, vai sofrer repressões não só por parte dos órgãos repressores da direita, do regime militar, como também, inclusive, até de setores progressistas da mídia, né, que vão criticar negativamente o movimento Black Rio, dizendo que se trata de importação de americanismos. Não se trata absolutamente de importação de americanismo. Se trata apenas de um fortalecimento, agora no Brasil, de uma luta antirracista que, obviamente, o racismo impacta a vida de todos os negros do mundo, seja nos Estados Unidos, seja do Brasil, seja em Cuba, seja onde for. Então, trata-se apenas dos negros utilizando a sua cultura, as suas manifestações culturais para lutarem contra um regime brutal, que é a ditadura militar, e que também tem fortes interesses na manutenção da estrutura racial, né? Enfim, por conta disso, as forças ditatoriais e as forças da mídia, né, que dialogam com o regime militar, né, vão começar a tentar minar a indústria cultural, a indústria do entretenimento, fortemente capitalista e controlada por pessoas brancas, racistas, vão particularmente tentar começar a minar esse movimento por dentro, né, deslegitimando seu caráter contestador. Porque o que tinha dentro dos ambientes black, que era fortemente, que era dominado por equipe de som que tinha, né, os nomes Soul e Black como seus nomes de batismo, fundamentalmente, as equipes que eram responsáveis pela sonorização, esse forte aparato do regime militar, eles vão, inclusive, também, como eu estava falando, por parte da indústria cultural, vai começar a tentar minar por dentro essa força chamada Movimento Black Rio. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver o que aconteceu com esse ambiente que era tão amistoso, político, contestador, e o que aconteceu com ele a partir do momento que ele sofre brutais interferências, não só do regime militar, das forças ditatoriais do regime militar, como também das forças invisíveis, né, da indústria cultural que está a serviço do regime militar. Ok, família? Continuem assistindo aqui nossos vídeos, compartilhando, e a gente se encontra em breve para a gente continuar batendo esse papo. Hotep, África no Centro.